Sejam bem-vindos. Quero agradecer a SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, a Fundação José Augusto, a Livraria Manibu e todos os meus amigos escritores, escritoras e aqueles afins que amam a literatura, que preservam a nossa cultura, que lutam por uma educação de qualidade, aos queridos professores e aos pais, avós que estão em casa, às vezes até distante dos seus netos, e agora vai se conectar nesse momento de contação de história. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, o que então eu faria? Essa pergunta veio para José de Castro, no seu livro que leva esse título, O Mundo em Minhas Mãos. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, o que faria então se eu tivesse o mundo em minhas mãos? Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, seria bem zeloso, o carregaria com todo cuidado, como se fosse um tesouro raro e precioso. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, faria tudo diferente. No lugar da violência, eu colocaria paz. E no lugar do ódio, cultivaria a paciência. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, o homem não ia ter fome. Aqui não haveria guerra. E a terra ia ter outro nome. Seria paraíso da alegria. A terra, ou terra da promissão. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, eu trataria como se trata um amigo. Como se trata um amigo? As duas mãos em conchas. Seriam sua fortaleza e seu melhor abrigo. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, o aconchegaria bem junto ao peito, com toda a emoção, para ele pulsar em harmonia com as batidas do meu coração. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, com muito amor e carinho, iria alimentá-lo, cuidando dos filhotes em seu ninho. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos,
dele eu cuidaria, como se cuida de um jardim. O manteria sempre limpo e regado, bem junto a mim. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, o trataria como se fosse uma frágil pétala de flor. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, a qual eu perfumaria com todo o meu carinho e amor. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, o amaria como se ama as crianças, através da qual semeia a ternura e se colhe a esperança. Ah, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, pediria sabedoria, harmonia, alegria, mais compreensão. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, pediria para germinar, em cada ser da terra o mais puro amor no coração. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos. Se o mundo é parte de nós, por que ainda o homem, com ele, é tão algoz? Se o mundo é parte de nós, por que ainda achamos que somos dono e dominamos as flores, os animais, as árvores? Se ele é parte de nós, as suas matas devem ser nossos cabelos, as suas matas devem ser o nosso refúgio, as suas riquezas devem ser a herança de todos, para todos. E o seu sol tem que aquecer cada coração. O seu céu e suas águas têm que ser limpas para todas as gerações, para todos e para todas, sem distinção. E que todos nós possamos amar este mundo com a poesia de cada coração, que juntos possamos tê-lo em alegria, em comunhão, o mundo em tua, em minha mão. Sinta que a terra não é sua, não é minha. A terra é mãe. A terra
Abraça os seus filhos como abraça as aves. Abraça seus filhos como abraça todos os seres dos mares. A terra quer abraçar o homem, quer abraçar os idosos, as crianças, quer abraçar todas e todas as nações indígenas, quer abraçar todos os povos brancos, afrodescendentes, todas as etnias. A Mãe Terra quer abraçar. Se a Mãe Terra quer abraçar, não queira destruí-la. Ela não é produto de mercado. Então, o mundo está não em sua mão, mas pode estar em seu coração. Receba a Mãe Terra, receba a Mãe Natureza que está te abraçando com o fogo, com a água, com o ar, com o vento e dizendo: filho meu, eu cuido de ti, cuida de mim, filho meu, cuida de mim, eu cuido de ti, das tuas gerações, de ontem, de hoje e aqui, filho meu, cuida de mim. É a Mãe Terra falando para você, falando para mim. O mundo não está em nossas mãos, nosso coração. Então, abrace, cuide, viva e respire amor. E assim, não será uma história de era uma vez, será uma história em que todos nós somos felizes hoje, amanhã e agora. Amém. Amém. De José de Castro, eu me inspirei essa história que espero fique na memória da criança, do adulto, da mamãe, do papai, do avô, de todas as idades, de todas as pessoas que puderam escutar, que puderam sentir essa história que eu vim aqui contar, que é do nosso mestre querido, José de Castro, que agora vamos ouvir com gratidão o nosso querido escritor, José de Castro. E agora chegou a vez de ouvir o escritor, José de Castro. Vamos aguardar ele entrar. Oi! Estou aqui, Eva. Estamos aqui. Eu e a vaca amarela e também a marreca, de Rebeca. Eu estou vendo aqui a sua vaca amarela. E o mundo em minhas mãos está lá em cima, mas está aqui também nas minhas mãos. Aqui eu tenho o mundo em minhas mãos, está aqui, ó, as minhas mãos. Aí aqui, o mundo está nas suas mãos mesmo aí, ó. Como é que está o áudio aí, pessoal? Eu estou ouvindo você bem. A galera, por favor, dá um alô aí. Eu vou agora pegar o outro celular. E para o pessoal que está no Facebook, vai ver aqui Francisca aqui do lado, não é? Eu estou vendo aí um tanto de gente aí. A minha amiga Lisbeth Coradinho acabou de entrar, né? Vai lhe ver também. Então, Sol, a professora Tatiane Borba, a fadinha Lili está aí com a gente, né? Tá mesmo. Juliette Marie. Júnior Dalberto está aqui com a gente. Zé Martins, Maria Tereza Câmara. Exatamente. Guadalupe, Paula Belmino, de Lagoa Grande. Grande abraço aí, Paula Belmino. Também o Nonato Peixoto, nosso grande escritor, Nonato Peixoto Nogueira. Júnior Dalberto, Weide Souza, Maria das Graças Cavalcante, Kalina Peixoto, Maera Miranda, as rendeiras da vila estão aqui conosco. Que lindo. Né? Ana Catarina, o Grécio, Felizardo Cavalcante, o Gonçalves Júnior, salve poeta. E o Hélio Cordovil, um tanto de gente, viu? Jânia Souza está com a gente também. Hélia Cordovil. Eu gostaria muito agora, José de Castro, que a gente tem pouco tempo no Instagram. Você sabe que nosso tempo aqui é quilometrado, é cronometrado e quilometrado. Então, a gente quer ouvir você. O que deu na sua cabeça para escrever esse livro poético, né? O Mundo em Minhas Mãos,
E diante desse momento de pandemia que a gente está enfrentando, em que as pessoas hoje têm basicamente esse contato pelo meio virtual, que nós estamos aqui, muitas pessoas estão conseguindo nos conectar pelo lado virtual. E a minha pergunta para você é essa: o mundo em minhas mãos nesse momento, agora, de pandemia, o que você pode nos falar? O que seria Olha, isso de reflexão para nós? primeiramente eu quero responder a sua primeira indagação perguntando como é que surgiu a ideia de escrever O Mundo em Minhas Mãos. Ele tem mais de 12 anos que eu publiquei, né, esse livro pela editora Bagaço, do Pernambuco. Foi até engraçado, porque eu estava na Cooperativa Cultural um dia, lá, e chegou o presidente, era o Carlos Newton Júnior, na época, o diretor da Cooperativa Cultural, falou assim: Zé de Castro, você tem algum livro aí para publicar e tal? Eu falei, tenho. Ele falou, é para Bienal. Eu falei, mas a Bienal começa daqui a 30 dias. Ele falou, você tem ou não tem? Eu falei, tenho. Aí eu passei o material para ele. Acredita, menino, que antes de 30 dias, O Mundo em Minhas Mãos estava pronto? Não nessa versão aqui que eu mostrei, mas numa outra versão, que é essa aqui, né? O poema é o mesmo, mas as ilustrações são diferentes, né? Ele ganhou um formato maior, né? Ele ficou com outras ilustrações bem bonitas também, vocês podem ver aqui, olha. É um livro muito bem ilustrado, é tribalista, porque o começo do livro, eu começo com a frase de um cacique Seattle, norte-americano, de 1855, né? Ele, naquela época, o presidente dos Estados Unidos queria comprar as terras dos índios, e o cacique ficou muito preocupado, e mandou uma carta que, entre outras coisas, dizia assim para o presidente dos Estados Unidos: somos parte da terra e ela é parte de nós. O homem não tece a teia da vida, é antes um de seus fios. Um dos seus fios. O que quer que faça a terra, faz a si próprio. Tudo que fere a terra, fere os filhos da terra. Isso foi que me inspirou a escrever o livro, esse cuidado que os índios têm com o planeta, com as aves, com os animais, com as nascentes, né? Porque a gente pensa que jogar lixo químico no rio não é nada, que você despejar os seus dejetos no rio não é nada. A água é vida. E tudo que a gente fizer um rio, nós estamos fazendo a nós mesmos, né? Então, esse livro tem essa motivação e continua em dia até hoje. E agora eu queria prosseguir falando um pouco de outras obras minhas, inclusive aproveitar para mandar um abraço ao pessoal da SPVA, os poetas da SPVA, os meus confrades e confreiras da UBE, da Academia Luminescência, que você faz parte, né, Eva, e outras pessoas, né? Um abraço para minha amiga Tereza Custódio, da UBE, para o Júnior Dalberto, todas as Jânia, todo o pessoal que faz a UBE e que faz a SPVA ao mesmo tempo, né? Mandar um abraço para todo mundo, né? Para Paula Belmino, que divulga sempre a obra lá em Lagoa Grande, né? Lagoa Nova, né? E eu queria falar rapidamente do primeiro livro meu, A Marreca de Rebeca. Tem até uma Rebeca tridimensional ali atrás, vocês podem ver, ó, lá atrás, olha. Tem uma marreca tridimensional que uma professora fez. E ela está em cima da cabeça da vaca amarela. Né? Mas vamos falar um pouquinho da vaca. Esse livro eu lancei há 18 anos atrás. Ou seja, a marreca já é uma mocinha. Né? Então, é um livro que tem trazido muita alegria para mim, porque ele trata de animais também. Né? Ele trata de vários animais, tem insetos, tem aves, tem o poema do grilo, do jacaré, sobre a ema, né? A ema nunca se queima, pois se banha com seiva de alfazema. Tem até a Auricleia, a centopeia, só sabe contar mesmo até 10. Como vai saber quantos são os seus pés? Então tem poemas curtos, né? Tem poema do bode, inclusive, que a criançada sempre me pede para declamar o poema do bode. Ele está gravado em desenho animado pela Literarte. Queria agradecer aqui a Isabela Valadares por ter gravado
um belo desenho animado, uma animação com o bode. O poema diz assim, o bode, eu vou mostrar aqui a ilustração do bode, olha que bode simpático, olha só. O poema diz assim, o bode come o que pode e o que não pode. Come capim, come sereno, come orvalho, come sapato, come blusa, come agasalho, come a flor e come o espinho, come tudo o que encontra pelo caminho, come a erva que medra e come pedra, come a folha, a rolha e a bolha de sabão. Tudo come e consome. Lá vai o bode vida fora, comendo feito um lorde, e morde, tritura e devora inteirinha a lata de Toddy. Depois se sacode. Lá vai o bode, comendo tudo o que pode e o que não pode. Como é que pode? O que eu acho interessante na produção de José de Castro, pessoal, é que ele consegue reunir a cultura popular, o folclore, a educação e traz isso de maneira lúdica e não tem idade. Eu vejo a obra de José de Castro não uma obra só meramente infantil, infanto-juvenil, porque é incrível. Quem já viu José de Castro se apresentar pessoalmente, viu que ele às vezes leva o peão, brinca de peão de verdade. Gente, ele é o cabo do peão, ele é herói, ele é, vamos dizer assim... Olha o peão aí, olha o peão aí, olha. Ele brinca com o peão de verdade, não é brincadeira, não. Ele não leva só para chamar atenção e falar do peão. Ele brinca com o peão, ele joga com o peão. Ioiô também, ó. O ioiô aqui, ó. Tem o ioiô. O ioiô. E assim, tem o peão. É incrível, José de Castro, seu trabalho. Eu queria que você mostrasse... Tem uma peteca aqui também, ó. Parece o seu cocar de índio, ó. Uma peteca aqui, olha. Aqui. Eu queria que você mostrasse, José de Castro, aquele seu livro lindo dos brinquedos e brincadeiras. Eu mostro. Eu acho um dos livros mais lindos que você tem também. Eu tenho dois aqui, olha. Tem esse aqui, que é o Poemas Brincantes. A capa é a brincadeira do pula-corda, né? Essa capa. E tem o outro, o número 2, que é o Poemas Brincantes, que é com o jogo da peteca. E tem também o canudinho de bolha de sabão. Poemas Brincantes. Poemas Brincantes. Eu amo esse livro. E o Brincadeira Poemante. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Tá para sair o livro 3 da série. Aqui são 2 livros. Vai sair o terceiro, que é Hoje é Dia de Brincar. Aqui tem 20 brinquedos e brincadeiras e aqui também tem 20, né? Desse aqui do Poema Brincante, eu posso apresentar para vocês a brincadeira do bambolê. Porque uma coisa interessante sobre o bambolê, que um professor da escola Jacira Medeiros, lá de Parnamirim, musicou o poema do bambolê. E ele ficou assim, quer ver? Olha. Rebola, rebola e mexe as cadeiras, balança, sacode, sacode, se balança inteira. Bambolê desceu, bambolê subiu, menina de cravo e canela, afina a cintura, modela o quadril. Ei, bambolê, quase caiu. Ei, bambolê, quase caiu. Rebola, rebola e mexe as cadeiras. Bamboleia, bamboleia, se sacode inteira. Bambolê desceu, bambolê subiu. Menina de cravo e canela, afina a cintura, modela o quadril. Ei, bambolê, quase caiu. Ei, bambolê, quase caiu. Aí, musicado por um professor. É isso, essa interação, o livro é da gente até o momento que está com a gente. Depois ele ganha o mundo. Aí ele ganha outros autores que vão reinterpretando, fazendo releituras, que é uma coisa fantástica. Sabe, Eva, o que eu estou sentindo mais falta é de ir às escolas, abraçar meus leitores, as mediadoras e mediadores de leitura, que tão carinhosamente trabalham os livros de várias maneiras, né? Inclusive, assim, você tem uma ideia? Que o professor tem, né? O professor de educação infantil, ensino fundamental, eles têm uma criatividade incrível. E agora que a gente está em casa, nesse distanciamento social, você com essa cantoria do rebola, rebola, dá as mães e as vozes... Pega o bambolê aí, vão rebolar. Vamos mexer o corpo, né? Olha, Eva, inclusive é o seguinte, um fato interessante, aqui está a cozinha da Maria Farinha.
Esse Gente, eu tô livro rindo também, aqui. ó, Olha, esse foi o primeiro livro, gente, que eu conheci de José de Castro. Maria a Farinha, né? cozinha da... Pena que a letra sai A espelhada, mas é a cozinha da cozinha da Maria Maria Farinha. Farinha. Gente, ó, vocês não Esse imaginam o foi que que eu esse livro tem conheci. provocado nas escolas. Eu tive Gostei lá na muito. Zona Norte, eu tive lá na Zona Norte, lá na escola Erivaldo França, Erival França, sabe? Na Zona Norte. Eu fui recepcionado com a cozinha montada, bem rústica, com panelas de barro, uma prateleira, e mais, as receitas da cozinha da Maria Farinha. Eles deram um pirão delicioso da cozinha, Ai, baseado ai. na receita que está aqui em verso. Ei, Né? não vai... Ó, é interessante isso que você está falando, porque a cozinha da Maria Farinha já dá, assim, só o professor com a sua criatividade, com a cabeça fértil, né? O que que eles fazem? E eu vi algumas imagens suas pelo Facebook, né? Avisar que o pessoal que está no Facebook, eu estou aqui colocando, às vezes, um celular na frente do outro, por isso que o pessoal que está no Instagram, viu, gente? Às vezes eu coloco assim um celular na frente do outro, porque o pessoal que está lá no Facebook, que não tem Instagram, quer ver o José de Castro. E assim, avisando para os professores que estão no Facebook, diretores de escola, que conhecem o José de Castro, agradecer a vocês e parabenizar, porque eu vi tantas imagens lindas, criativas da Maria Farinha, com uma cozinha montada. Eu vi escolas que montou uma cozinha literária. Gente, é muita criatividade o que os Olha, professores fazem. várias Ó, a escolas, Lili tá Eva, falando desse montaram e desfile fizeram as da comidas, fizeram o Olha amendoim só. caramelado, fizeram o pé de moleque, fizeram um tanto de comida que eu pude provar. Eu senti como o Monteiro Lobato dizendo assim, eu quero escrever um livro. O Monteiro Lobato falou assim, eu quero escrever um livro um dia em que as crianças possam morar dentro dele. Olha, eu tenho realizado esse sonho, eu vivo dentro dos meus livros, chego nas escolas, tem cenário do Poemares, sereias por todos os lados, o pessoal coloca o peixe-espada, né? Cavalo marinho, é muita coisa. Né? A cozinha da Maria Farinha, então, tem inspirado muito. Eles fazem o desfile da Maria Farinha. Pegam várias meninas vestidas de Maria Farinha e fazem um desfile belíssimo, né? Da Maria Farinha. Então, um outro livro que eu tenho uma alegria muito grande, que me dá muita alegria, é esse aqui, gente, o Poemares, olha. Lindo. Ele está aqui no meu chapéu. Esse chapéu foi desenhado pelo poeta Zé Acassi, gente. Ó, esse chapéu, com temas de 4 livros meus, foram desenhados pelo poeta Zé Acassi, que é de Macaíba, mas mora em Parnamirim. Né? Então, esse livro aqui, Poemares, ao final dele, tem um poema chamado Poeminha na Garrafa. Olha só o que as escolas fazem. Garrafas, as mais variadas, com o tema do mar. Poeminha na Garrafa foi lançado para o mar. Longe vai este meu verso, na espuma velejar. Poeminha na garrafa, meu amor vai procurar. Sopra o vento, fura a onda, não se deixe afundar. Poeminha na garrafa, veio um peixe espiar. Curioso, bica o vidro, cuidado, pode quebrar. Poeminha na garrafa, tem alguém a procurar? Poeminha na garrafa, chega logo ao destino, para sempre vou te amar. Poeminha na garrafa. Ah, você tem aí também, né, o Poemares aí, né? Eu tenho vários livros seus aqui comigo. Outro livro que eu gosto muito, gente, que eu queria mostrar para vocês, que José de Castro é o nosso mago, né? Olha aqui, ó. Eu amo esse livro dele, Um Livro e um Castelo, que eu achei, assim, um dos livros que traz, gente, uma poesia muito sensível. Tem, inclusive, um poema que eu já fiz uma interpretação dele, que é Mãe... Canção de Mãe na Beira do Rio. Canção de Mãe à Beira do Rio, que é esse daqui que eu achei assim maravilhoso. Tá também. Dorme, dorme, meu menino, que nesse rio eu entrego as minhas mágoas e esfrego panelas de ferro nessas águas cor de prata para ninar das ternuras. Tenho mãos e coração de flor,
para afastar as amarguras, e no aço das panelas faço brilhar as estrelas mais belas para iluminar melhor os teus sonhos. Dorme, dorme, meu menino, escuta apenas a voz do rio que entoa junto comigo essa canção que se vai perdendo ao longe a ecoar no vazio. Canção de mar, canção de mãe na beira do À rio. beira do rio. Olha só, eu queria aqui resgatar algo que você falou, José de Castro. Eu queria avisar o pessoal que entrou agora no Facebook e pelo Instagram que nós estamos aqui, nesse momento, no bate-papo com José de Castro. Tivemos inicialmente uma performance lúdica sobre O Mundo em Minhas Mãos, que é uma das obras dele. E agora eu queria resgatar algo que José de Castro falou. Quem chegou agora no Facebook, nós estamos aqui aparelhando 2 aparelhos aqui, ó. Porque nós estamos pelo Facebook e pelo Instagram. E eu queria resgatar algo que você falou do Rio Doce. Você sabe que ali no Rio Doce, do outro lado do braço do Rio Doce, nós temos a comunidade Grenac, que é Eu sei. os indígenas. Olha, Grenac. E aí, os Krenak, eles hoje, eles são um povo que estão mais ou menos uns 600, só restaram 600 deles, foram dizimados, quase todos. Eles também são chamados de tribo dos Aimorés, pelos tupis, sabe? Eles fecharam a estrada de ferro Vitória-Minas, que fica na direção da cidade onde eu nasci, Resplendor, que é banhada pelo Rio Doce, e passa a estrada de ferro Vitória-Minas. Os Aimorés, os Krenaks, eles viveram muito tempo ali, pertinho de Resplendor, onde eu nasci, e o rio sempre foi a principal meio de subsistência dos índios. Então eles fecharam a estrada de ferro Vitória-Minas há um tempo atrás, protestando contra o crime que a Samarco cometeu. Esses povos eles são muito conscientizados e fizeram esse movimento de protesto lá, pertinho da minha cidade, Resplendor, onde eles moravam, às margens do Rio Doce. E o líder deles hoje, que já é líder há muitos anos e vem nessa luta, Ailton Grenac, que hoje, inclusive, tem uma hashtag Ailton Grenac, que eu sigo no Instagram. Quem quiser, siga Ailton Grenac. Ele está com um livro que está lançado gratuitamente, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, a gente está falando aqui O Mundo em Minhas Mãos, e aí Ailton Grenac traz ideias para adiar o fim do mundo. Ele disponibilizou gratuitamente em PDF o livro dele. Vocês podem baixar na internet para adiar o fim do mundo, ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Grenac. E ele faz algumas colocações que o José de Castro, de maneira poética, ele faz na sua poesia. Quando ele diz assim, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, eu faria diferente. Aí ele vai falar contra esse ódio, contra essas guerras, contra... No lugar do ódio, cultivaria a paciência, né? No lugar do ódio, cultivaria a paciência. Colocaria o amor no lugar da violência, né? Exatamente. Eva, é muito oportuno, esse livro continua. Agora, você me dá licença, eu queria falar um pouquinho de um outro livro também importante, que é sobre alimentação também, que tem tudo a ver. Sim, né? Muito importante. Meu amigo Paladar é um livro que eu tive a maior alegria de escrever, junto com o poeta Antônio Francisco. É um galope à beira-mar. Foi ilustrado pelo cartunista Rodrigo Brum. Né? Esse livro é pela editora Comunique, do meu amigo Hilder Medeiros. Né? Então, esse livro ensina um pouco sobre os cuidados que devemos ter com a nossa alimentação. Né? Se o homem consegue domar o leão, o pico da serra, as águas do mar, se todo o universo sabe explorar, se faz astronave e chega à lua, se vence deserto, veste terra nua, se tira energia do sol e do ar, se é bem capaz de tudo inventar, sem nem descansar sequer um segundo, este homem, tão sábio, tão bravo e profundo, não pode perder para o seu paladar. Então, e a alimentação, você chama a atenção de maneira poética a beleza e a necessidade de se alimentar bem.
de cuidar bem de si mesmo. Por exemplo, a gente está em casa, né? O pessoal não está podendo sair como antes, shopping e outras coisas. Mas, de um lado, você em casa tem que procurar essa alimentação sadia. E você faz isso com primor nessa obra que você fez com o Antônio Francisco. Olha, quer ver, Eva? Assim, olha, vê só um dos galopes aqui. O ar puro do campo, a brisa da praia, o olhar da montanha, tudo isso alimenta e nos enche de vida e saúde sustenta. Também a leitura é bom alimento. O livro nos faz voar pelo vento. Ler é viajar, aprender e sonhar. Correr pelo mundo, se reinventar. Comer poesia, devorar o cordel. Melhor que o quindim é o menestrel, cantando galope na beira do mar. Na beira do mar. Aí estamos aí. Eu com o Antônio Francisco. Esse último verso aqui, gente, foi colocado pelo Antônio Francisco. Eu mandei para ele, e ele pegou, colocou no final, que eu terminava com outra rima, ele colocou, cantando galope na beira do mar. É um livro escrito em parceria. Ele mandava os versos dele para mim, eu trocava um verso pelo outro, colocava um verso meu no meio dos dele, eu mandava o meu para ele, ele colocava um dele no meio do meu. E assim nós fizemos o livro, que ninguém sabe ali no livro quem é José de Castro, quem é Antônio Francisco. Graças a Deus. Estamos juntos lá, só, sem identificar. Ficou uma obra-prima, isso aí. Eu gostaria de chamar a atenção que, embora a gente não esteja com as escolas abertas, pela necessidade de evitar a expansão do vírus, do coronavírus, né? A gente precisa colocar espaço em casa para a contação de história, como nesse momento, e como trazer o escritor. Você agora está tendo a oportunidade, quem ainda não conhece José de Castro, de conhecê-lo por essa forma aqui virtual, que é o Facebook e o Instagram. Mas você também pode adquirir os livros do José de Castro. Você pode adquirir pela CJA. Você pode adquirir, é só entrar no site da CJA no Instagram. Inclusive, Eva, aproveitando a deixa, eu quero avisar as pessoas, as escolas, professores e professoras, que eu tenho 2 livros meus naquele projeto. Eu faço cultura, pode pegar de graça, resgatar de graça os livros. O Palhaço a Bailarina, que eu escrevi junto com a Clécia Santos, certo? Vocês podem pegar lá. E aquele dos brinquedos, as brincadeiras. Vocês podem resgatar esse aqui no site do Eu Faço Cultura. Agora, corram, porque só tem 40 exemplares de cada um, tá certo? Eu Faço Cultura, acesse o link, tá certo? Olha só, gente, mais uma oportunidade de vocês terem a obra de José de Castro também, de maneira gratuita, através desse programa Eu Faço Cultura, desse projeto maravilhoso, Eu Faço Cultura. Mas, como eu estava dizendo, vocês podem encontrar todas as obras de José de Castro no site da CJA, que tem os livros que é pela CJA, mas os outros que não são pela CJA, você vai encontrar no site da Manibu, da Livraria Manibu, e receber em casa. Você também pode ter esses livros através do próprio autor, José de Castro. Então, também na Cooperativa Cultural, viu, Eva? Cooperativa Cultural da UFRN também tem alguns títulos meus. Da universidade, não é isso? Isso, Cooperativa da Universidade do Campus. Ótimo. A gente vai colocar essas informações quando for divulgado esse vídeo do Instagram. A gente vai colocar onde vocês podem encontrar os livros de José de Castro. E uma coisa que a gente quer enfatizar, que esse momento da quarentena, é importante a gente aproveitar para ler em casa. Leia para os seus filhos. Quem está com netos que não pode estar com eles, ligue para eles, mande uma mensagem, grave no WhatsApp um poema, uma história que você ouviu na infância. Pegue um verso desse aí, bem animado, de José de Castro. Compartilhe. Eva, inclusive, você me lembrou uma coisa. Eu estava em casa outro dia aqui, o telefone tocou, sabe o que era? Era uma aluna de uma escola, da escola Jacira Medeiros de Parnamirim, onde tem a biblioteca com meu nome. Eu sou patrono da biblioteca lá. A aluna ligou para mim para dedicar um poema para mim, para ler um poema do Braulio Bessa para mim, sabe? No projeto Toque de Poesia. Ele estava ligando para várias pessoas. Olha que maravilha. Eu recebi. Quero até agradecer
ao Rio de Leituras, né? Que é um projeto deles. Foi a aluna Emily que leu para mim, e a professora que conduz esse projeto é a professora Valéria Vaz, mediadora de leitura lá da escola. Eu mando um abraço para a escola Jacira Medeiros, para a Mônica, a diretora, para o Gilberto Cleuto, que é poeta, o vice-diretor, né? Para a Dalvanira Nascimento, que é mediadora, e para a minha querida Valéria Vaz também, que toca esse projeto. Ela tocou, inclusive, o projeto Confraria Literária lá, levou os alunos até Recife, conheceram o Brenan lá, antes dele falecer. Eles estiveram lá no Recife, fazendo a confraria literária lá. Os alunos leem os livros e compartilham entre eles em vários lugares. Eles visitam lugares, levando as leituras. Muito fantástico a escola ter esse carinho com os livros e com a leitura, né? É muito legal. Eva, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho da Vaca Amarela, pode ser? Ai, a Vaca Amarela não pulou a janela, ela vai ficar em casa, porque nós estamos em quarentena. Eu tenho que falar da Vaca Amarela. Ela está aqui, ó, ali atrás, aqui a vaca, aqui, a Vaca Amarela. 1 minuto para a vaca, vai, 1 minuto para a vaquinha, vai. É o trabalho da professora, essa vaca aqui atrás, e são parlendas, gente, que todo mundo conhece. Hoje é domingo, né? Todo mundo conhece. Então eu fiz assim, hoje é domingo, tem briga de gringo, o gringo é briguento, bateu no sargento, o sargento é abusado, brigou com o soldado é baixinho, apanhou do vizinho é ignorante, brigou com o elefante é ruim de briga, apanhou da formiga, a formiga é valente, quis brigar com a gente é de paz, brigas, nunca mais. Nunca mais. E para encerrar o sábado, hoje é sábado, avistei um cágado. O cágado é lento, voou pelo vento, o vento é veloz, arrastou todos nós. Nós somos bem fortes, voamos para o norte é bem quente, queimou toda a gente. A gente assoprou e a semana se acabou. E a nossa live também se acabou. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. José de Castro, foi maravilhoso, foi uma honra estar com você nesse momento. Agradecer a todas as mães, os pais, os avós, as pessoas que estão nos ouvindo, os amigos, os escritores, Agora deixar para vocês essa reflexão do mundo em nossas mãos. E que a gente possa cuidar deles com carinho, como diz a bela poesia de José de Castro. Que a gente possa não ver mais tanta tragédia como aconteceu no Rio Doce, em Minas Gerais, que é a terra do nosso querido José de Castro. E eu também amo esse livro, Apenas Palavras. É um livro que eu tenho e guardo com muito carinho, né? E estou mostrando aqui, são 2 telas que eu estou mostrando, por isso que eu quero pedir desculpa a vocês que no Facebook não conseguiu ver todos os detalhes do José de Castro, porque nós estamos aqui e nós não podemos deixar de encerrar com uma mensagem. E quando o José de Castro abriu o livro dele, O Mundo em Minhas Mãos, ele trouxe o grande cacique, né? Seattle. E eu quero deixar aqui uma mensagem de Seattle, que ele diz o seguinte, ele está pedindo aos pais, aos avós, vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza dos nossos avós, para que respeitem a terra, digam a seus filhos que ela foi enriquecida com a vida do nosso povo. Ensine às suas crianças que ensinamos as nossas, que a terra é nossa mãe, que a terra é nossa mãe. Que tudo que acontece na terra acontecerá aos filhos da terra. O homem pertence à terra. E isso, todas as coisas estão ligadas. O homem fere a terra vai ferir o homem. Então, cuidemos do planeta Terra. Se o mundo está em nossas mãos, vamos colher com alegria, com poesia. Vamos levar a contação de história para dentro de casa. Vamos espalhar o amor e vamos trazer um momento de casa para a leitura. Levemos os autores potiguares, nacionais, para a sua casa, para o seu momento de familiar. Porque a leitura, gente, educa. A poesia e a arte também salva. Nunca a arte foi tão necessária nesse momento de pandemia. E eu quero que o José de Castro dê uma última palavra aí, que você está com segundos. Olha, eu vou encerrar com o poema que diz assim: apenas palavras
me barulham por dentro, me baralham, me bailam, me embalam e em mim se calam. Meu casulo, minha clausura, é o verbo cela onde habito, onde falo, onde calo o meu grito. Grave escrita breve me agrava, corta-me o poema feito espada, faca, adaga, fado de letra torta. Verso leve me degreda e me condena a ser escravo das palavras que me escrevem. Apenas palavras de José de Castro, para vocês todos, porque estava falando só de poema para criança, né? Isso é para os adultos, né? Apenas palavras me barulham por dentro. E eu espero que vocês sempre possam estar em contato com o livro, com a leitura, seja de prosa, os contos, as crônicas, uma novela, um romance, ou os poemas, seja o cordel, seja o soneto, um rondel, um poetrix, um haikai, um verso livre. A poesia, nesse período agora, eu confesso para vocês, tem sido a minha grande companheira. Então usem a poesia como aquela musa que chega de noite quando vocês estiverem assim, sentindo tristes e meio reclusos, abandonados. Pega um livro é sempre bom amigo, ele sempre nos traz alegria e sempre nos acompanha. Falte tudo, mas que não nos falte jamais a poesia. E outra coisa, lembrar que a nossa casa primeira é o planeta Terra. Cuidemos da nossa casa primeira e dizer, Mãe Terra, globo azul tão pequenino, um porto bem no meio do caminho, girando dentro da escuridão, um barco enfrentando a imensidão. Mãe Terra, rainha, de água, terra, fruto e flor. Cuidemos da terra, pedimos perdão aos que erram, pedimos paz, pedimos que todo mundo agora, nessa quarentena e após essa quarentena, respeite a natureza, traga para dentro de casa a literatura, a poesia, a arte, a sabedoria que o ser humano pode trazer e que o ser humano também pode ensinar. José de Castro é um desses seres humanos, escritores, que veio de Minas Gerais para o Rio Grande do Norte florescer esse celeiro da cultura, esse celeiro da literatura infanto-juvenil, poética, através de tantas coisas belas que ele faz. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. E não esqueçam, a terra é nossa mãe. A terra não é uma propriedade, não é mercadoria. Cuidemos da nossa casa, assim como a gente cuida de todos aqueles que a gente ama, cuidemos da mãe natureza. Não podemos esquecer que as árvores são nossas irmãs mais velhas, são as anciãs. As montanhas e os rios são nossos irmãos mais velhos. Eles trazem as histórias dos nossos ancestrais. Eles trazem as lendas. Eles trazem também a poesia da vida dos que já foram, mas que vivem através das narrativas, dos contadores de história. Que possamos, então, amar a nossa terra e celebrá-la através da literatura. Eva, eu queria só recomendar às pessoas que agora aproveitassem para tirar os livros das prateleiras, né? Ou procurar ler os bons romancistas nossos aqui, Pipa Voada, Sob Dunas Brancas, de Júnior Dalberto. Vamos ler o livro do Casula Borboleta, né? De Eva Potiguar. O livro da Clécia Santos também, os poemas dela, da Drica, Guerreiros do Planeta, é muito bom também, é um tema parecido com esse do Mundo em Minhas Mãos, que defende o planeta Terra, né? Vamos ler os nossas autoras romancistas, a Ana Cláudia Trigueiro, com Francisca, que resgata a ancestralidade dela, a história da avó, a Natal Antiga, da época do balão dirigível. Vamos ler Francisca, o Mistério do Verde Nasce, também da Ana Francisca. Ler Araceli Sobreira, uma contista, né, que tem muitas coisas boas. O Espelho de Heloísa. Tem tantos autores aqui no Rio Grande do Norte que a gente precisa ler, né? Nosso querido Humberto Hermenegildo, com Rasteirinha. Nós temos muitos escritores que precisam ser conhecidos, né, visitados. O momento é esse, né, de fazer esse espaço da casa virar
um espaço de leitura. Vamos contar os causos para os filhos, né? Lembrar os ancestrais, histórias de avós, de avós, né? Quando não tinha nem luz elétrica, a luz de lamparina, a gente ouvia as histórias de Trancoso, aquelas histórias de assombração. Eu lembro de muitas histórias que minha mãe contava, da minha avó. Eu ficava todo arrepiado, mas eu gostava, entendeu? Porque era legal aquilo, né? Com luz de querosene, lampião, lá em Minas, porque no começo não tinha energia elétrica lá. Hoje tem tanta facilidade, vamos aproveitar as facilidades agora do livro, né? Eu não tinha nem biblioteca em casa, eu usava a biblioteca volante que aparecia no bairro. Então vamos usar os livros, e a memória é um bom livro. Mães e pais e avós, vamos retirar do baú da memória as histórias, os causos tão importantes para contar para os filhos, aproveitar esse momento agora, né? No aconchego da família, quando a noite chegar, contar as histórias. Não é isso, Eva? Em nome da Mãe Natureza, vamos aprender através da literatura o que temos de melhor, o que temos de aprendizado e de ciência. E agora, muito obrigada, José de Castro, muito obrigada aos nossos ouvintes, internautas, e a todos aqueles que estavam conosco. Leve para todos essa mensagem. A Mãe Natureza pede respeito. E hoje, com José de Castro, no Mundo de Minhas Mãos, nos próximos teremos também Júnior Dalberto, Tereza Custódio, Drica, a própria Clécia e outros mais que estão no nosso cronograma. Grande abraço a todos que estiveram aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Uma alegria estar aqui. Fique em casa. Grande alegria. Se cuide, invista na literatura. Procure nossos escritores. Um abraço no coração de todos vocês. Até uma próxima. Queridos.